Boa noite a todos. É uma satisfação muito grande, uma alegria muito grande de poder ter a oportunidade de estar aqui novamente. Que nosso Mestre Jesus nos abençoe e nos permita a sua paz. E abra nossos corações acerca de tudo aquilo que nós vamos estar vendo essa noite. Família é instituição divina, com planejamento que antecede esta vida física e que tem por objetivo o crescimento moral e espiritual de todos os seus membros. Então, a família que nós estamos, isso tudo foi acordado lá do outro lado, lá em casa, né? Que aqui nós estamos progredindo, buscando a nossa progressão, aqui nós estamos aprendendo. Mas tudo isso foi acordado lá do outro lado. Então, nós estávamos cientes daquilo que nós iríamos passar, só que com o esquecimento a que nós somos submetidos, então nós viemos para cá e não lembramos de mais nada. Mas precisamos honrar esse compromisso, porque o fato de simplesmente a gente estar aqui, na carne, é uma grande coisa para todos nós, porque é um momento especial de evolução que nós temos, né? Nós temos a mesma evolução lá em casa, na pátria espiritual, mas não é igual a daqui. O nosso reencontro com o passado é inevitável. Por quê? Porque nós temos dívidas para saldar. E se nós não temos dívidas para saldar, nós temos alguma coisa para ensinar. E Deus sempre coloca aqueles que sabem um pouquinho mais perto daqueles que sabem um pouquinho menos, para assim, no mix geral, todo mundo ficar mais ou menos balizado, né? Não alcançaremos os mais altos degraus da evolução sem nos harmonizarmos com todos à nossa volta. É difícil, a gente sabe que é difícil. Todo mundo tem problema. Não existe família Doriana, aquela família linda que senta na mesa, tomar o café da manhã, Doriana no pão, não existe isso. Aquilo é uma propaganda simplesmente. É difícil, dia a dia é difícil, mas a gente precisa contemplar tudo de uma forma para não entrar em atrito e para fazer valer essa oportunidade que nós estamos tendo de estar aqui nesse momento, porque senão nós vamos pôr tudo a perder, né? Não alcançaremos os mais altos degraus da evolução sem nos harmonizarmos com todos à nossa volta. Que respeito a gente pode conquistar uma vez que nós somos devedores? Se nós somos devedores, nós temos que saldar a nossa dívida. Não adianta nada a gente, porque isso fica muito claro quando a gente chega do outro lado. Então, se a gente é devedor, a gente não tem o direito de ficar falando desse ou daquele, ou a gente querer assumir uma postura que não é adequada de acordo com a gente mesmo, né? Então, nessa oportunidade, nós vamos refletir um pouquinho sobre perturbações espirituais no lar. O item 4 do capítulo 11 do Evangelho segundo o Espiritismo nos diz o seguinte: amar o próximo como a si mesmo, fazer aos outros o que gostaríamos que fizessem por nós, é a expressão mais completa da caridade, pois resume todos os deveres em relação ao próximo. Então, não há guia mais segura do que essa. Isso deve ser feito em qualquer lugar, em casa ou fora de casa. Mesmo que alguém ponha a gente a perder a paciência, respira fundo. Não faça o jogo daquele que não tem conhecimento. Nunca. Com que direito exigiremos de nossos semelhantes, dos nossos familiares, bom procedimento, indulgência, benevolência, dedicação, se não lhe damos isso? O exemplo parte de nós. Nós somos espíritas. Então, se nós estamos aqui assistindo palestras, fazendo palestras, estudando, fazendo o evangelho no lar, nós temos muito exemplo para dar. E isso tem que partir de nós, né? Muita gente às vezes, ela se queixa que periodicamente o lar vira de um jeito que ninguém entende.
E se a gente acabar ignorando todos os ensinamentos que nós temos, o nosso lar vai virar de ponta cabeça. Vai virar um verdadeiro inferno. Então, de repente, a família está em atrito, parece um barril de pólvora. Qualquer coisinha que você fala, explode. É com a mulher, é com a filha, é com o filho. Então, você fica naquela, você não sabe fazer, não sabe o que fazer, não sabe que ação tomar. E você pensa, alguma força negativa se instalou lá em casa. E aí a cabeça não para. Você fica rebobinando a fita o tempo todo, procurando saber lá no passado dos seus atos em casa, o que foi que eu fiz para que isso acontecesse e tal. Você fica louco, né? Aí a cabeça não dá mais sossego. Aí a gente começa a imaginar que teve trabalhos de magia. Ah, teve trabalhos de magia. Alguém está se preocupando demais com a gente, alguém não está feliz de ver a gente bem e estão fazendo o trabalho contra a gente. São pessoas que com inveja porque a gente está bem, porque a gente consegue as coisas, enfim. É isso normalmente o que acontece, né? Então, com todo esse contexto que atribuímos aos outros, são questões de nossa responsabilidade. Não é os outros. O problema não é os outros, o problema somos nós mesmos. Manter a casa em paz, o nosso lar em ordem, é da nossa responsabilidade. Quando mantemos nosso lar em paz, o amor reina e nos protege. Então, como nós ainda estamos num mundo de provas e expiações, às vezes a gente acha que está tudo tão bom, tão monótono, né? E a gente, às vezes, faz alguma coisinha assim, sai do eixo, e aquilo ali estraga tudo. Aí você luta para reconquistar tudo aquilo que era antes, né? E isso tudo fica muito difícil. Mas a gente tem que entender que se está tudo em ordem, vamos manter essa ordem, vamos manter essa paz que se encontra em casa. Em cada lar existem pessoas com os mais diversos temperamentos. E acontece de a família sofrer turbulências afetivas, emocionais, sentimentais, que acabam em perturbações de ordem espiritual. Então, diante dessas adversidades, a gente deve procurar sempre a melhor ação. Precisamos parar um pouquinho, sentar, conversar, dar apoio para o familiar, ou a gente buscar um apoio adequado, né? Tem os que são grosseiros, que falam aos gritos com os familiares. Isso não pode acontecer. Isso não pode acontecer de jeito nenhum. A gente precisa ser pausado, ter calma, pensar no que vai falar, pensar, aquilo que eu estou falando, será que eu gostaria de ouvir? A gente tem que pensar dessa forma. Então, seja calmo. Os que fazem piadas com segundas intenções e ferem o temperamento daquele que é mais sensível ou é pavio curto e explodem por qualquer coisa, eu penso, em casa a gente não tem motivo para fazer piada, nem na rua. Às vezes ficar criticando uma pessoa ou outra através de piadas de mau gosto, isso não engrandece a gente, isso não traz benefício nenhum. Então é o tipo de ação que não é legal. Tem aqueles que fazem brincadeiras desagradáveis com os outros, condenam, nunca elogiam, só veem defeitos. É triste isso, né? É triste isso. Tem os que fazem piadas com segundas intenções e ferem o temperamento daquele que é mais sensível, é pavio curto, explodem por qualquer coisa. O homem sempre tira as boas coisas do seu coração. Ou seja, se o homem não tem boas coisas no seu coração, ele não vai conseguir pôr boas coisas para fora, né? Então, a gente tem que refletir muito na vida sobre aquilo que a gente faz, aquilo que a gente pensa, aquilo que a gente vai pôr para fora, para saber, se colocar no lugar do outro, ver se não vai machucar, ver se não vai aborrecer. Nessas ocasiões estaremos dando margens a infiltrações espirituais inferiores. Se nossas atitudes são de baixa vibração, não podemos esperar boas companhias de jeito nenhum. Às vezes, existem os mais diversos tipos de problemas na família, né? Às vezes tem alguém que é mais exaltado, fala aos gritos, fale baixo.
Eu sei que o sangue ferve nessa hora, mas fale baixo com essa pessoa. Mantenha a voz baixa, mesmo que ela continue falando aos berros, fale baixo. E numa oportunidade você diga a ela, por favor, fale baixo comigo. Eu estou falando baixo com você, estou entendendo o que você está dizendo. Mas nunca faça o jogo do outro. Quando a coisa apela muito para palavrões, para coisas que são discordiais, né? Não vale a pena. É melhor se calar, deixar a pessoa falar tudo o que ela quer e você pede licença e se afasta. É melhor fazer isso. Esse é o melhor procedimento nesse momento. E depois, quando os ânimos estiverem exaltados, você pode retomar a conversa da melhor forma possível. Temos testemunhas apostando em nosso crescimento, em nossa virtude, em nossa felicidade, mas tem outras testemunhas investindo em nossa queda. Tem sim. Tem muitos espíritos ainda no nosso meio que o nosso anjo da guarda, ele faz o melhor por nós. Ele sempre nos intui do melhor. Por isso que todas as noites a gente tem que orar por ele durante o Evangelho, orar por ele, agradecer. Mas tem aqueles também que estão torcendo pela nossa queda. A gente sabe perfeitamente disso. Então, esses que torcem pela nossa queda, normalmente são obsessores do passado. Ora, mas e como é que eles chegam até nós? Fácil. Quando você abre as portas. Quando você abre as portas, quando você começa a vibrar baixo demais, quando você tem vibrações negativas, esse é o chamado para eles se aproximarem da gente. E aí é onde tudo acontece. Então, a gente tem que ter uma postura bem acertada, fazer o Evangelho, e durante o Evangelho eu costumo, sim, me desculpar com todos aqueles que eu tenho maculado com gestos, palavras e atitudes, seja nessa passagem ou em passagens anteriores, porque eu não sei o que eu deixei lá para trás. E a gente precisa fazer isso. Essa presença espiritual, essas presenças espirituais, a gente não vê. A gente não vê. A gente só percebe quando algum familiar começa a falar: nossa, você está agindo de uma maneira tão diferente, você está falando umas coisas tão absurdas, né? Então, a gente não vê, mas a gente começa a reparar isso em nossas atitudes, né? E aí você observa, você fala assim: puxa vida, mas essas entidades que se aproximam da gente, eu não consigo vê-las, né? Mas é como o ar que a gente respira. O ar que a gente respira também a gente não vê, mas a gente sabe que ele está aí. Se ele faltasse, todos nós morreríamos, né? Então, essa presença espiritual foi identificada pelo apóstolo Paulo, que diz: visto que estamos rodeados por tão grande nuvem de testemunhas, livremo-nos de tudo que nos atrapalha e do pecado que nos envolve, e corramos com perseverança a corrida que nos é proposta. Está em Hebreus 12:1. A corrida que nos é proposta é a corrida de bem. É uma corrida cristã. Cristo veio, deu todos os exemplos, fez todos os ensinamentos. Ele veio através de Moisés, primeira grande revelação. O próprio Cristo foi a segunda grande revelação. E o Espiritismo, que é a terceira grande revelação. O tempo todo, o Cristo preocupado com a nossa elevação moral. Então, se nós temos toda essa carga de informação, vamos agir de acordo. Essas testemunhas podem ser espíritos desencarnados, inimigos de nossas vidas passadas ou não. Como eu disse, pode ser um obsessor, ou pode ser uma simples entidade que naquele momento que você está vibrando de forma baixa demais, uma vibração muito baixa, o obsessor encontra ali um campo para poder atuar de acordo com a energia dele. E ele vem atrás de você e fica ali, lhe obsediando. E aí, de repente, ele encontra, quando ele entra na tua casa, ele encontra uma pessoa, às vezes, um pouquinho mais fragilizada, pronto. Ele vai grudar na outra pessoa e vai ficar ali.
infernando o tempo todo. Então nós temos que tomar muito cuidado com isso. Estão sempre à espreita da nossa fragilidade, de um gesto em falso, de uma vivência incorreta, para que possam nos provocar desarmonias, com o prazer patológico de nos ver sofrer. E é isso mesmo que eles desejam. Eles querem nos ver sofrer. Olha, eu tenho um caso aqui para falar para vocês. Eu tenho um amigo que mora lá na Lapa, ele tem 82 anos. Ele tem um filho. Esse filho estava trabalhando numa empresa alemã e ele estava muito bem mesmo. Ele conheceu uma moça que era caixa de supermercado, aí ele sustentou ela, deu os estudos necessários para ela, ela se formou na faculdade, constituíram uma família, tiveram uma filha, só que a ação do obsessor fez ele se entregar à bebida, acabou perdendo o emprego, tempos depois perdeu a esposa, porque ela não aguentava mais, e a filha, fica com a filha aí a cada 6 meses quando tem férias escolares. E ele está lá, ele sabe que é obsidiado, o pai dele tenta ajudar ele de todas as formas, mas ele não toma as ações necessárias para procurar resolver o problema. Então o obsessor está aí tentando o tempo todo chegar perto da gente para destruir a gente, ou a nossa família. Essas circunstâncias são quase sempre criadas por nós. Nós somos vítimas de nós mesmos. Então a gente tem que entender que não é o outro, não é o olho grande do outro que está fazendo tudo de mal que está acontecendo com a gente. Quem faz as coisas acontecerem boas ou ruins para nós mesmos, somos nós mesmos. Através de nossas atitudes, nossas palavras, as palavras lançadas ao ar, palavras lançadas ao ar sem pensar antes sobre as possíveis consequências, isso faz com que cause problemas para a gente lá na frente. E palavras lançadas ao ar não tem como você pegar de volta. Então a gente tem que tomar muito cuidado. Nosso mundo é de provas e expiações, e aqui predomina a maldade. Infelizmente é assim. Faz parte dessa etapa de crescimento moral e espiritual em que nós estamos. E a maioria de encarnados e desencarnados são mais ou menos assim. E aí temos a companhia de entidades moralmente atrasadas. Enquanto não ascendermos ao mundo de regeneração, teremos que conviver em uma atmosfera espiritual com predominância das vibrações negativas, originadas pelos pensamentos e más ações dos homens. Então, aqui na Terra, tem praticamente todo mundo a mesma categoria espiritual, mas a gente se encontra numa casa espírita tentando nos transformar num bom cristão. Nós estamos aqui para isso. Nós estamos lutando por isso. Então, a gente tem que agir também em cima dos ensinamentos que nós temos, né? Nós precisamos fazer a reforma íntima. Esses dias eu fiz abertura lá na União Espírita e a pessoa falou muito sobre reforma íntima. E eu vi que o pessoal ficava assim, de olho meio arregalado, reforma íntima, né? Eu falei, gente, parece uma coisa de outro mundo, reforma íntima, uma coisa que assusta, né? Mas não é. É uma coisa simples. Você se conhece, você conhece as suas fraquezas, você sabe quais pontos você tem que melhorar como pessoa. A reforma íntima nada mais é do que você pegar o Evangelho, fazer o Evangelho no lar, absorver bem aqueles ensinamentos e colocá-los em prática. Isso é a reforma íntima. Demora algum tempo? Demora. Mas você entendendo tudo aquilo, pondo em prática, você está fazendo a reforma íntima. As barreiras físicas não são obstáculos para os espíritos. Eles podem entrar em nossos lares, locais de trabalho, se encontram um ambiente propício para fazê-lo, de acordo com a sintonia que os atrai. Eu tenho um outro amigo lá em Águas de São Pedro, que ele também frequentava a igreja, católico, ele, a esposa, mas de repente ele começou a frequentar alguns amigos que sempre falavam para ele beber mais uma cerveja, mais uma cervejinha e tal.
De sábado ele estava sempre ali no mesmo lugar. E ele começou a ir para casa e começou a mexer com bebidas mais poderosas, né? Nisso, o que aconteceu? Uma noite assim, meio desnorteado, ele saiu e o gramado estava úmido. Ele escorregou, bateu a cabeça e sangrou muito a cabeça. Dizem até que chegou a fazer um pequeno corte, quebrou um pouco o osso, né? Ele está praticamente inútil. Ele está lá em casa, na casa dele, tudo, faz um trabalhinho ou outro, mas não pode mais dirigir, não pode andar de moto como ele fazia. Então, tudo isso são resultados das obsessões. E como eu falei, eles querem ver o nosso fim. Então, vamos tomar cuidado com isso. Às vezes a gente vai num botequinho, às vezes fala assim, nossa, mas é só um botequinho, vou lá com os amigos e tudo, mas a gente não sabe a frequência que tem ali, né? De repente a gente está meio aborrecido, está com um sentimento um pouquinho inferior e tal, pronto, atrai uma entidade dessa e leva para casa, estraga tudo. Então a gente tem que tomar cuidado, muito cuidado com os lugares que a gente frequenta e sempre muito cuidado a forma como nós estamos vibrando. Dessa forma, nossa convivência com eles é frequente. Segundo Kardec, em O Livro dos Espíritos, questão 458. Dependendo do nível moral dessas entidades, se forem levianos, riem das dificuldades que nos criam, zombam das nossas impaciências. Se forem espíritos sérios, nossos anjos da guarda, lamentam os nossos fracassos e nos ajudam. Gente, não tem coisa mais triste, se a gente tivesse olhos e ver, não tem coisa mais triste que você ver duas pessoas discutindo e um monte de entidade ali em volta dando risada. É triste isso. E isso ocorre. Normalmente isso ocorre. Então, nos lares em que há fraternidade entre os familiares e, principalmente, seja realizado o culto do Evangelho no lar, as energias geradas pelas vibrações do amor ao Evangelho de Jesus criam barreiras magnéticas que protegem o ambiente, não permitindo a entrada dos espíritos perturbadores. Olha só, principalmente nas dependências do lar, onde ocorre maior intimidade do casal. Eles participam de tudo. Se tem aquele momento de intimidade que é uma coisa natural e a casa está em desarmonia, todos ali estão em desarmonia, eles vão participar de tudo. Eles estão ali para sugar as energias. É isso que acontece com a maioria daqueles que se envolvem com químicas, com drogas, né? Tem os espíritos obsessores que às vezes levam a pessoa a cometer esse ato contra ela mesma, porque esses obsessores ainda precisam sorver aquela energia daquela droga. Então estão ali participando com ele. A gente tem que tomar muito cuidado com tudo. A convivência com pessoas de má índole pode afetar o nosso discernimento e corromper os bons costumes. Ora, quantas vezes a gente andou ao lado de pessoas que a gente achava que era um amigão, que era uma pessoa maravilhosa, né? Aí você vai dando tempo ao tempo, vai analisando, vai adquirindo conhecimento, aí você cada vez mais tem bagagem para poder analisar melhor tudo aquilo, aí você vê que por algum tempo te influenciou, mas não era tão amigão assim, porque as ideias dele não são legais, né? Em Coríntios 15:33 está escrito: devemos observar bem quem são aqueles que consideramos amigos e os que nos orientam a fazer quando dividimos problemas. Tem muita gente que eu já vi falando, explanando para o outro problemas familiares e tudo. A pessoa falando, sai fora, parte para outra, vai ser feliz. Não é assim. Se você construir uma família, construir tudo com aquela família, num momento de desavença, você vai largar tudo para trás? Você vai se iludir por uma outra pessoa, sabendo que aquela pessoa
é a pessoa com quem você deve seguir a sua vida, você só vai piorar a sua vida. Isso é preocupante. Em Kardec, no Livro dos Espíritos, questão 459, geralmente são os espíritos que nos dirigem. Temos a liberdade de pensarmos o que quisermos, mas a nossa sintonia mental é que define o padrão moral dos espíritos junto de nós. Então, esse padrão, essa sintonia, esse padrão, é que vai dizer se os espíritos que vão nos dirigir são os bons espíritos ou são os maus espíritos. Se forem os maus espíritos, claro, diante de uma situação atípica, você vai perder a cabeça. Agora, se for os bons espíritos, dentro de uma situação atípica, você vai manter a calma. A internet facilitou o acesso a diferentes tipos de literaturas, filmes, influencers. Esses influencers são a pior coisa que existe. Por que você tem que ser influenciado por essas pessoas? Porque elas fazem coisas mirabolantes, coisas que normalmente ninguém faz. Por que eles têm que ser tidos como heróis, não é verdade? E outra, se nós temos opinião própria, se nós estamos fundamentados nos ensinos de Jesus, nós não precisamos de influencer nenhum. E tudo considerando o atraso moral de nossa humanidade, vivenciamos hoje uma pandemia obsessiva dos espíritos inferiores. Por nossas escolhas é prudente recordarmos o apóstolo Paulo. Tudo me é permitido, mas nem tudo me convém. Tudo me é permitido, mas eu não deixarei que nada me domine. Está em Coríntios 6,12. Então, na liberdade que nós temos de fazer e deixar de fazer, nós somos aquele que não refreamos a língua. Nós temos que tomar cuidado, pensar antes de falar. Imaginamos que os que vivem com a gente em nosso lar têm a obrigação de suportar nosso temperamento, nosso mau humor, nosso caráter intempestível. Ninguém tem obrigação de nada em casa. Ninguém. Nós temos sim a obrigação de ter uma convivência fraterna, de estarmos bem. Mas fora isso, ninguém tem obrigação de nada. Ah, é obrigação da mulher lavar a louça? Não, não é obrigação dela. É obrigação dela lavar a casa? Não, não é. O homem pode muito bem fazer tudo isso. Eu, quando tive meus erros, não nego isso, mas quando tive a nossa filha, eu só não dava de mamar para ela, mas o resto tudo eu fazia. E qual o problema disso? Não tem problema nenhum nisso. Mas muitos machistas ainda acham que tem a posição deles e que ela não pode ser maculada. É errado isso. Ao pensarmos e agirmos dessa forma, estamos desrespeitando ainda aqui dentro de casa os outros que, embora gostem e nos estimem, são pessoas diferentes de nós. Claro que são. Todos com quem nós convivemos são diferentes, têm um jeito de pensar diferente. E nós precisamos respeitar tudo isso. Precisamos, sim, ter um meio de chegar a um denominador comum das ideias, para tudo aquilo andar. Mas nós devemos respeitar. É importante que nos coloquemos no lugar dessas pessoas. Temos que ter empatia e nos colocar no lugar do outro sempre. Vamos pensar da seguinte forma. Se eu estivesse no lugar de minha esposa, de minha filha, ou seja lá de quem for, eu gostaria de ser tratado como eu estou tratando a pessoa. Ah, mas a pessoa é meu filho e ele está sob minha responsabilidade. Não importa. Ele vai crescer um dia e você vai ficar velhinho. E aí? Quando você ficar velhinho, você vai querer que teu filho bata em você? Que ele grite com você? Então, comece a educar teu filho a partir de agora. Tudo aquilo que você espera lá no futuro, você planta agora. Tenhamos a vivência dentro do lar marcada pelo respeito recíproco. Ninguém é dono de ninguém. Tem gente que assina o papel lá no cartório e fala, pronto, é minha propriedade. Não é, não. Ninguém é propriedade de ninguém. Nós assinamos um compromisso perante a lei civil, mas a vida segue normal, como sempre foi.
Devemos desempenhar nosso papel sem ferir ninguém. As coisas que são certas, aquilo que está equivocado e o que precisa ser corrigido na nossa vida, dentro de casa, nós precisamos chegar a um consenso. Sentar, conversar, calmo, tranquilo, desde que todos tenham tempo para isso, consensar e chegar a um ponto que é importante para todos. Vale repetir, Paulo, estamos cercados por uma nuvem de testemunhas. Então, quando perdermos a linha no lar, qual é o tipo de testemunhas que nós convidamos a participar da vida íntima da casa? Essas testemunhas são espíritos de má índole, espíritos de vibração baixa. As entidades perturbadoras, espíritos desajustados. Aqueles que estão enfermados, sem ideia de que se aproximando de nós estarão nos prejudicando. Sim, tem muito espírito desencarnado que nem sabe que está desencarnado. E eles são doentios. Então, qualquer ação, qualquer vibração baixa, atrai eles para a gente. E aí eles ficam ali o tempo todo, infernando a gente, atrapalhando a vida da gente. E a gente precisa tomar uma atitude, precisa mudar de postura, para que eles não se sintam mais confortáveis onde eles estão e saiam. Agora, se isso persiste, a gente precisa procurar a ajuda de uma casa espírita. Se vivermos com respeito, amor e harmonia, atrairemos nobres espíritos para abençoar o lar. Devemos parar de acender vela a Deus e ao demônio. Cuidemos do que frequentamos, nossos pensamentos e atitudes. Devemos manter o nível de paz mesmo diante de fatos que nos desagradam. Tem gente que explode, fala besteira, fala palavras de baixo calão e, sabe, diante de uma situação como essa, mantenha calma, fica quieto, não refuta. Se a pessoa dirigiu essas palavras de baixo calão diretamente a você, não retruca isso. Não pensa em responder de imediato. Não. Espera o fogo acalmar ou o fogo sumir, apagar, e aí você conversa com a pessoa. Mas naquele momento não deixa aquilo te contaminar. Diante das dificuldades devemos orar, buscar o entendimento, conciliarmos de todas as formas e unir sempre. Sim, se a gente temos a oportunidade de unir, por que não fazer isso? Conversar com um sogro, com uma sogra, com um pai, com uma mãe, com relação à esposa ou com relação aos filhos. Conversar aos irmãos, conversar com a pessoa. Poxa, a pessoa está sentida, trabalha de um lado, trabalha do outro. Ah, mas é difícil, a pessoa não aceita, a pessoa não deixa eu nem me aproximar para falar. Ora 2, 3, 4 meses antes, com aquele intento, com aquilo que você deseja fazer. Pede ajuda, que os caminhos vão se abrir. E aí, no momento em que o caminho se abrir, você vai e fala tranquilamente com a pessoa. Conte com a possibilidade de você conseguir atingir o resultado que você quer, que isso é um fator a seu favor. Se tornarmos esses ensinamentos regra de conduta, entenderemos a verdadeira fraternidade e faremos reinar entre nós a paz e a justiça. Não haverá mais ódios nem desavenças, e sim união, concórdia e benevolência mútua. Independente da opção dos outros, sejamos sempre a nossa melhor versão. A gente tem que se superar a cada dia nessa melhor versão. Hoje eu fui legal, eu me sinto bem comigo mesmo por tudo que eu fiz, pois então amanhã eu vou fazer melhor. Não existe nada pior nesse momento de transição do que a gente perder a oportunidade de voltarmos para cá, mas quando o planeta já tiver se tornado um mundo de regeneração. A gente está vivenciando agora um mundo de provas e expiações, mas a gente sabe, não é legal. Não é legal, é muito problema que tem aqui, né? Então a gente luta para que a gente seja merecedor de estar no mundo de regeneração.
Deus é quem vai julgar. Mas a gente tem que fazer de tudo, não podemos perder essa oportunidade. Diante de todas as dificuldades que passamos, a melhor decisão virá àquele que tem o hábito de orar. Você quer tomar decisões mais sábias? Para de agir sozinho. Ore. Ore que os bons espíritos sempre vão te intuir a seguir o melhor caminho, a tomar a melhor decisão. É isso que eu tinha para apresentar para vocês essa noite. Eu agradeço a presença de todos, agradeço do fundo do meu coração por mais essa oportunidade e que Deus abençoe a todos.